Boa noite. Depois de muito tempo, vamos voltar a uma série de 4 lives. E essa live de hoje é esperada por muitos, incluindo a mim mesma, para poder estar compartilhando com vocês esse momento tão especial da nossa juventude, de como lidar, os desafios, o que está por trás dos bastidores. Sejam bem-vindas. Esperar aqui a Yara. Já fiz a minha apresentação. Obrigada, Gabi, pelo documento. Olá, Vanderlei, boa noite. Seja muito bem-vindo. Live maravilhosa, não só para os jovens, para todos, mas em especial para esse futuro que está, imagina, se descobrindo dentro de uma pandemia, dentro de um lockdown e de tantos desafios que todos nós estamos vivenciando, mas fica mais intenso quando a ausência do contato, que muitos estão passando por essa... Oi, Vini, que bom que você entrou, seja muito bem-vindo, um jovem. Essa live é para vocês. Esse mundo virtual que foi distanciando, e como é necessário o afeto, como é necessária a troca, mas vai ficando normal, né, a internet. Sim, só não tive tempo de cortar hoje, eu queria... Olha só, que turma boa chegando, Brasília. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Agora, ó, a Yara entrou. Como é que a gente faz? Ai, universitários. Sim, Débora, seja muito bem-vinda. Como é que a gente faz aqui? Para chamar a Yara, solicitação. Daí você aceita, tipo, né? Pronto. Isso, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, amado? Um grande prazer ter a Igualmente. sua presença. Também fico muito feliz Bom, de estar aqui. Finalmente, né, Terune? finalmente a gente está É, bastante tempo para fazer essa live, é, uma live direcionada aí para essa juventude a gente já vem e ensaiando há com, muito tempo, né? sim, Que e tudo está tão corrido, está tudo intenso. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu obrigada, sei eu o que quanto ele agradeço. é corrido e É, precioso. de todos nós, né? O tempo é igual para todos. Uns Sim, aproveitam melhor o seu tempo, outros nem tanto, mas é igual para todos, né? sim. E aí, nós vamos Bom, tratar hoje de um assunto bastante polêmico, né? Um assunto, de certa forma, inédito para muitas pessoas que não têm conhecimento disso, que não sabem que isso está acontecendo, e da gravidade disso, né, Terumi? E a gente está é, aqui com terapeutas, com estudiosas, com pessoas que estão aí buscando trilhar um caminho melhor para todos nós, né? De libertação, de liberdade. E, e para que a gente consiga, e é preciso que a gente também conscientize as pessoas do que está acontecendo, né? Do que acontece em outros níveis, em outras dimensões, para que as pessoas tenham assim um pouco mais de conhecimento, e o conhecimento nos leva a ter mais cuidado, né? Cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Esse é o nosso propósito, é estar aqui despertando a consciência das pessoas, não para algo ruim, mas pelo contrário, né? Para te mostrar que certas coisas estão acontecendo e que passam à margem do nosso conhecimento, mas que estão aí presentes na nossa realidade, convivendo às vezes com a gente dentro de casa e a gente não está se dando conta, né? Então, é um momento bastante difícil para a humanidade toda, mas é um momento em que a própria condição da pandemia nos levou
a estarmos aqui, ó, fazendo esse tipo de trabalho, que, como diz o mestre Dársena, tem um alcance muito maior. Porque na época dele era um gravadorzinho, e agora nós temos acesso E aí olhe ao lá, né? mundo. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? E eu, que fui uma pessoa que resisti muito a me mostrar, a me tornar assim mais pública, acabei tendo que aderir, porque senão a gente não consegue ter contato com as pessoas, né? Transmitir um pouco de equilíbrio, de paz, enfim, para as pessoas. E informação, né? Que é o que a gente veio fazer. Conseguir estar filtrando o tempo que se vai usar nessas redes de forma construtiva, porque nós temos a escolha, o livre-arbítrio, de selecionar aquilo que você vai estar acessando. Então, que esse olhar, essa direção, seja para aquilo que edifica. Aí eu separei um trechozinho das Cartas de Cristo, que, obrigada, Gabi, que Jesus diz o seguinte: a doença originalmente saiu das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. E aí é onde a gente compreende e escuta tanto falar que essa verdade já vem sendo dita por tantos, por praticando o que é a cocriação, o que é estar vivendo a abundância, a alegria, mas está tudo aqui. Começa aqui, no plano mental. E aí é onde a gente entra em contato com o quê? O que está sendo acessado através das redes sociais? O que está sendo vibrado no teu corpo mental? Nós precisamos conhecer o funcionamento dos pensamentos, porque eles te conduzem a uma evolução ou uma total destruição. E essa destruição, ela está chegando num nível, e é o que a gente tem até aprendido, porque eu tenho me deparado com situações que eu não imaginava nem que existia na condição de terapeuta e lidando com essa realidade do que as redes também têm disseminado de destrutivo. É isso mesmo, Terune. E não por acaso, hoje, eu recebi uma mensagem de Sai Baba de manhã, que é um grupo nacional que posta, né? E ele fala exatamente sobre isso. A doença é um descompasso das nossas emoções com os nossos pensamentos. Ou seja, uma anda para um lado, outra anda para o outro. E o conflito se dá, e esse conflito a nível interno se programa para destruir a nossa, vamos dizer assim, consciência celular, né, que não está preparada para isso, e acaba atingindo também o meio no qual a gente está convivendo, está inserido, né? Então, a doença começa realmente, passa pelo pensamento, pelas emoções, né? E isso vai causando essa calcificação e esse congelamento, né, da inteligência celular que acaba realmente enfraquecida e doente. E a gente vê, infelizmente, uma quantidade muito grande de pessoas muito doentes, né? Gente que trabalha com cura, você como terapeuta também, sabe disso, né? Todo dia são muitas pessoas. Isso que chega a nós, e o que a gente nem tem conhecimento. Então, a gente tem que estar aí muito atento e esclarecendo as pessoas. As Cartas de Cristo é um livro magnífico que a gente faz estudo dele e eu acho que todo mundo devia ter contato com esse livro. É uma Porque chave para a é uma ascensão. chave, realmente, é de É muita uma chave, não é um sabedoria. livro, porque à medida que a gente vai entrando em contato com aquelas palavras, nós vamos passando por uma decodificação celular. Isso. E é aí que consiste a cura. A cura, ela está no nível intra, lá dentro, no núcleo central das nossas células. E nós temos são 13 mil anos vivendo a escuridão, tanta negatividade. Então, o esforço que a gente tem que fazer é muito grande. É verdade. A nossa civilização, embora infantil ainda, pequena, criança,
ela é uma civilização que conseguiu o que outras, até muito mais evoluídas, que passaram por aqui antes de nós, não conseguiram. E nós conseguimos reunir um quanto de energia, de pensamento, de força, de tomada de consciência mínima, mas conseguimos. E ultrapassamos o limiar de 2012, né? Isso foi uma grande vitória, uma grande conquista. Mas isso não quer dizer que nós estejamos prontos para convivermos aqui, para melhorarmos esse planeta. A gente ainda tem que galgar muita coisa. Se cada um de nós fizer parte disso, isso vai se fortalecer e nós vamos ganhar aí em tempo. Mas se as pessoas ficarem simplesmente adormecidas e acomodadas, isso vai demorar mais, né? E os nossos jovens, que a gente hoje vai tratar disso, que são esses jovens, essa nova geração, quando a gente se refere a jovem, a gente coloca aí, né? Não é só o adolescente, são as crianças que estão chegando e que estão crescendo. E muitos hoje já são adultos, têm 18, 19, 21 anos, mas totalmente perdidos, desfocados, despreparados para fazer o que vieram. Porque se perderam, né, nessa convivência com eles mesmos, no contexto familiar e social, nesse mundo que está aí fora, que é devastador de informação, né, e que oferece muitas coisas para tirar a gente de dentro de nós mesmos, para fora desse foco. E é sobre isso que a gente está aqui falando hoje, sobre esses jovens, né? E quem não tem jovem na família, né? Você tem filho adolescente. Muitos têm filhos adolescentes. Eu tenho filhas já maiores, mas tenho netos que vão se tornando adolescentes. E é uma geração que está nascendo muito pronta. Elas já estão vindo assim, top. Elas trazem muito conhecimento, uma mente super ágil, né? Mas elas têm que Médiums, ser... todos acessam, sabem o que é. Incrível. Mas e aí? Eu falo isso diariamente, eu tenho que ajustar, que alinhar energeticamente o que eu estou vivendo com uma jovem. Então, esse é um assunto que eu estou no aprendizado, porque é algo totalmente desconhecido para mim também. Então, por exemplo, lembrar que tudo é frequência, absolutamente tudo. Hoje não escuta mais funk, mas ela pagou um alto preço por estar vivenciando essa egrégora. Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho dessa questão. As palavras, essa coisa de celular, de ficar ali vendo, se comparando com a vida do outro, se entrando nessa vida tão desconexa do coração, do cardíaco. Então, está começando o quê? Isso a gente vê o quê? Uma formação dessa geração que deveria estar aflorando, aproveitando essa mediunidade que acham que é tudo bem acessar, é comum. Claro que é comum, para eles é muito normal. Mas é algo que não é para todo mundo. Isso é um privilégio poder acessar o que está acontecendo em outras dimensões. E a gente precisa desenvolver, sim, essas habilidades como um autoconhecimento e para passar a ter mais poder da luz em nós. E ser beneficiado e beneficiar e estar numa boa convivência com todos aqueles que nos cercam. Olha só, Tenúmia, a gente fazendo o nosso trabalho de caposimetria, que não deixa de ser um processo de regressão, o que a gente percebe muito são muitas almas que no passado nasceram com muitos dons aflorados. A família, a sociedade não entendia, não sabia. E muitas dessas pessoas acabaram como loucas, excluídas do convívio social. E não tinha informação, não tinha acesso a nada disso que a gente tem hoje. Hoje nós temos o oposto, nós temos um excesso de informação, que a gente precisa saber filtrar também, né? Mas a gente vê um despreparo ainda muito grande das pessoas. As pessoas buscando desesperadamente a espiritualidade, o seu divino,
Mas eles estão buscando assim no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Tem gente que te dá uma relação de terapeutas, de pessoas que fazem live, que falam que, eu acho o máximo. Ele não tem nem o bom senso de discernir se aquilo ali é bom ou se aquilo ali não é. Se aquilo ali tem um fundo de verdade ou se aquilo não tem. Tamanha a gleba de informação que tem, o excesso, onde as pessoas não estão preparadas nem para filtrar. Aí, se você parte desse princípio, se essas pessoas são pais, são avós, são tios, como é que elas vão estar prontas para conduzir os jovens, para orientar, Exato. para serem modelo e exemplo para esses jovens, né? Então, os jovens estão aí jogados, muitas almas muito preparadas, vindas das estrelas, dos mundos interterrenos e tudo, mas acontece que eles chegam aqui e cadê? Cadê a família, o núcleo para orientar, para ajudar, para colocar, dar a ele o sentido de liberdade com responsabilidade, né? Então, ele acaba, ninguém está aí, todo mundo buscando cada um para o seu lado, o núcleo familiar meio que desagregado. Então, as crianças têm acesso a tudo, veem tudo, assistem tudo, passam o dia vendo, como diz você, ou é celular, ou é joguinho eletrônico, ou é YouTube, sem nenhum tipo de controle de crivo. Isso abre portas e brechas para que esses seres das sombras, que ainda atuam sim no nosso sistema, no nosso planeta, usem de mecanismos que não são assim mecanismos muito tradicionais, uma obsessão comum, né? Mas eles usam de coisas, tecnologia muito mais sérias hoje, de serem detectadas, de serem percebidas e de efetivamente serem combatidas, né? E acabamos perdendo muitos jovens para o suicídio, para o autoaniquilamento, para a bestialidade, né? E, infelizmente, é por esse motivo que a gente está aqui hoje, tentando esclarecer todo mundo, né? Eu acho que as pessoas têm que procurar ver assim, como é a minha família. Só sou eu e minha filha, sou eu e meu filho, eu não tenho marido, eu não tenho, mas eu estou aqui, eu sou a família dela. Então, ela tem que fazer parte da minha família, eu tenho que fazer parte do mundo dela. E começar a criar atividades em conjunto, estudos em conjunto, meditação, sabe? Para que as pessoas possam começar a interagir enquanto família, para que elas possam juntas caminhar, e não cada um por um lado buscando o que acha que deve, o que acha que não deve, né? Que, na verdade, a gente tem tudo aqui dentro, né? Essa centelha divina, esse ser divino está aqui, ó. Ele está um pouco na Teruma, eu vou buscar um pouco do que ela tem, no sentido só de estar compartilhando. Mas eu tenho aqui, ela tem, você tem, todos nós temos. Então, essa busca da ajuda só de fora, gente, vamos esquecer, isso é ajuda, está colaborando, está compartilhando, está agregando. Mas tudo que você precisa está dentro de você. E se você tem um lar, tem filhos, está dentro desse lar junto com esses filhos. Porque se você teve a honra e o privilégio de receber essas almas iluminadas, é porque você deve também ter se preparado para isso. E você tem responsabilidade com esse compromisso assumido. E não é largar esse compromisso, esses filhos à mercê daí, do convívio social, seja lá do que for, e você querer viver só a sua vida e fazer só as suas coisas e dar um bom colégio, dar roupa cara. Isso não é tudo, né? O convívio é mais importante. E essa pandemia veio nos despertar e nos mostrar de forma dolorosa a necessidade da gente reaprender a conviver no seio da família. A importância que tem você estar junto dos seus, né? E quanto dói você não estar próximo daqueles que você ama porque você tem medo. Medo de os contaminar ou de ser contaminado. Então, é uma oportunidade única que nós estamos tendo para que a gente possa se reunir com os nossos familiares, com as pessoas que estão mais próximas de nós. Até amigos, vizinhos, né? Meditem juntos, estudem juntos, propõe um dia para você. Não vai beber, não, hoje nós vamos só estudar. Vamos pegar um livro A Carta de Cristo, né? Os 7 Caminhos
para o auto-amor. Tem tanto livro bom, gente. Vamos assistir uma meditação, vamos ouvir uma palestra. Reúnam-se para esse fim, né? Usem seu tempo direcionado para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. E vocês vão estar caminhando mais próximos de vocês, da luz, do amor, do bem, né? E quem sabe ajudando efetivamente essas alminhas que estão vindo a trilhar o caminho de luz para o qual elas se propuseram vir estar aqui junto de nós. Porque muitos estão se perdendo, infelizmente. E tanto a, Eu falo né, muito, muitos Fernanda. pais, eu adoro, a gente ama te ouvir, é uma, é uma delícia ouvir tua voz e tudo mais, mas dentro dessa convivência, é muito comum que, como pais, o filho acorda tarde. Sim, gente, os jovens, eles têm um processo hormonal que eles têm sono. Então, não é começar, né, tratar, ai, nananã, vai xingando, vai falando aqueles palavreados todos, e aquilo ali vai criando aquele campo e vai fazendo com que esse jovem se torne aquele atributo negativo. E o contrário também. Eu caí nesse outro lado. Eu tenho o subestimar, o depreciar e o superestimar. Então, eu via, a minha filha é querida, é uma graça em vários sentidos, mas é uma jovem. E é uma jovem que eu deixei, sim, solta nas redes. E mesmo, foi muito interessante um episódio, eu ouvi, assim, eu estava na praia e aí tinha uma mãe com duas criancinhas e ela, né, eu falei, ai, que bom, né, tá interagindo, começamos a trocar uma ideia e ela fala assim, seus filhos escutam funk? Porque essa é uma pergunta clássica que eu faço, gente, para qualquer jovem que vem para atendimento ou para pais de jovens ou para próprios, né. E aí ela falou assim, não, e aí ela me deu um exemplo, ela falou assim, uma vez eu peguei uma letra, peguei uma razoável, né, um nível intermediário, porque é pesado, e peguei essa letra e fui lendo para eles e perguntando, vocês acham isso legal? O que vocês acham disso? O que você... Né, eram crianças, uma de 10, a outra devia ter uns 8. E quando ela me falou isso, foi tão importante ter ouvido, porque eu não fiz. Então eu gostaria realmente de reforçar que por trás dessa música existe um vírus destrutivo, que é a pornografia sendo cantada e que te leva para algo que eu conheci na prática, realmente, por ter que fazer esse resgate, das almas que estão sendo sequestradas por frequências que utilizam desta tecnologia. Assumo a responsabilidade do que eu estou falando, porque eu vivencio isso. E é muito sério. Seríssimo. Seríssimo, seríssimo. Então, nesse momento que eu fiz esse trabalho, ela estava encapsulada no meio do mar, isolada. Eu já tinha recebido que ela tinha sido sequestrada e eu pedi para que ela pudesse ver se tinha mais alguma coisa. E aí eu também vi, ela descreveu como se fosse um favo de mel com várias cápsulazinhas. Só que não era um favo de mel, né? Como ela conseguiu descrever. E não são só jovens. Não. Todos aqueles que hoje estão patinando, não estão conseguindo sentir a alegria de viver, que não estão conseguindo ter a gratidão, porque a gratidão, ela só acontece no presente, no agora. É o único estado que nós conseguimos co-criar bem-estar. E é o único estado que a gente está no agora. E o ego se retira quando a gente está nesse estado de gratidão. Aí é onde vem o antídoto. Como eu vou sentir gratidão se eu estou nisso, se eu estou naquilo, tanta coisa acontecendo, nanana. Sim, você está escolhendo pensar toda essa gama negativa. Quem escolhe o que pensar é você. Temos de 70 a 80 mil pensamentos por dia, sendo que eles tendem a se repetir, se repetir, se repetir.
dia após dia, se nós não interrompermos com uma frequência elevada ao que a mente inferior sugestiona e tem predomínio nos chakras inferiores. Raiva, Ele se torna um dúvida, padrão, né? insegurança, um padrão comportamental, um padrão... E precisa de limpar, e precisa ter consciência disso. E o que acontece? Dentro dessa soltura, que está tudo, nem sei qual outra palavra dizer, as frequências que estão sendo emanadas não são das melhores, porque você vê, você abre qualquer vídeo que você queira ver, tem aquele tal de TikTok com as coisas mais esquisitas que não ressoa no Jovens mesmo se coração. expondo, né? Uhum. Olha, eu acho que a gente precisa colocar aqui, pedindo licença a você, como que isso acontece, né? Nossa alma é uma parte, vamos dizer assim, um fractal do nosso espírito eterno. Nós não somos aqui um espírito, nós somos almas, né? E nós somos almas que estamos aqui por escolha, talvez nossa, né? Para que a gente possa aprender algumas coisas nesse planeta escola, nessa terra amada. Só que essa alma, ela não é um bloco, ela é fragmentada. O que a gente chama de fractais, né? Então, quando a gente fala que o corpo é encapsulado, que o corpo é sequestrado, a gente está dizendo que um fractal da nossa alma, né, do conjunto de corpos que nós temos e que forma hoje a nossa presença aqui, física, que é um corpo físico, etérico, que é igualzinho ao nosso, mas etérico, né? O emocional, mental inferior, mental superior, por aí vai. Cada corpo tem 7 níveis para cima, superiores, e 7 níveis para baixo. E aí você pode ver que existe essa figura do fractal. Então, como é que eles invadem essas crianças, essas almas? São almas que se deixam, que se permitem entrar naquilo, acha aquilo agradável, acha aquilo bom, não vê nada demais naquilo, mas é como ela falou, ali tem um vírus, né? É um vírus altamente danoso, altamente tecnológico, que ninguém percebe, que ninguém sente, mas que está presente. Naquelas músicas eletrônicas, naquelas músicas que ela falou, o funk, nos jogos eletrônicos, enfim, nos sites de pornografia, uma série de coisas que a gente tem, que é o controle que esses seres, né, que a gente conhece aí, que dominam, né, que querem controlar todos nós, que acham que nós somos um rebanho deles, né, solto nesse pasto terra, eles querem de qualquer forma. E por que que eles têm maior interesse nessas almas? Porque elas são almas que se prepararam por muito tempo, ou que se, vamos dizer assim, se ofereceram como voluntários para estar aqui na Terra nesse momento, para que a humanidade possa dar esse salto quântico. Então, são almas de escola, almas muito preparadas, mas que quando entram aqui, de certa forma, se esquecem. Faz parte. Jesus também, quando nasceu, se esqueceu. Ele só foi ter contato com o trabalho que ele tinha para fazer aos 33 anos. Então, até aí, ele foi um homem normal. Então, é isso que acontece. Quando essas crianças, jovens, adolescentes, nasce um adolescente um pouquinho mais velho, porque a gente tem recebido muitos casos de rapazes, moças que estão formando ou quase formando, mas que não conseguem dar um rumo à vida, perde interesse pela vida, não quer mais viver, acha que aqui não tem graça, né? Que não gosta dele, não gosta da família, não gosta de ninguém, não consegue se encaixar em nada, a vida não anda, nem econômica, nem financeira, nem amorosa, nada. Qual é a saída para ele? Morrer. É morrer. Então, eles se entregam para isso. Ficam lá nos jogos de noite, né? Eles ficam nessa internet de noite, deixam de dormir, de comer, de fazer tudo. E através das músicas, que ainda é uma coisa mais alegre, mais animada, mas ali é que mora o perigo. Nós vamos acabar com o funk? Não, não é nossa pretensão. A gente só quer levar as pessoas, as mães, as avós, as tias, as irmãs, enfim, os pais,
E aos próprios jovens a se Isso, conscientizarem. o perigo que há nisso. É como você falou, se pegar as letras e analisar, gente, tá ali muito claro, muito óbvio, né? E se você se alimenta daquilo, como você falou, se alimenta daquilo, se alimenta, aquilo se torna comum, normal, por que não? Né? E vai se integrando com o teu corpo Gente, olha, é muito... de luz em original. E aí você se funde com aquela energia. Minha filha, que quando morava em Campinas, a Karen, ela se deparou com um drama desse. Uma jovem de 15 anos que apareceu grávida. E a mãe que levou, muito chateada, revoltada, com criança pequena também e tal. E ela perguntou para ela, né? Bom, preencha aquele histórico, né? Que é endereço, tal, tá, tá, tá. Meu bem, e o pai? Ela falou, eu não sei quem é. Aí ela falou assim, como assim? Você não se lembra com quem que você manteve relação? Não, porque eu estava no baile, estava todo mundo doidão. E eu transei com vários no baile funk. Ou seja, a pessoa perde até a noção, né? A mãe, a Karen perguntou, ela faz uso de droga? Mas ela falou, que eu saiba, não. Ela falou, não, eu não uso, não. A gente estava bebendo lá cerveja, não sei o quê, mas rola o clima. Ou seja, rola o clima por quê? Porque a própria música é um chamado, é um estímulo para isso, como você falou, né? E ali, nessa idade que eles estão, ou seja, os hormônios aflorados, é tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o grande perigo e que choca a gente, porque isso não é normal. Não é nada E normal. que alma será que é essa que vai nascer? Será que é uma almazinha de luz? Você acredita nisso? Com todo respeito. É nessas horas que esses seres colocam ali essas almas que estão aí no submundo para vir aqui fazer. Por isso que a gente vê nessas comunidades, né, pessoas com tenra idade, com tamanha esperteza para maldade, para crime, né? Eu que já frequentei penitenciária, porque sou advogada, estudei e tal, eu vi celas, isso em 1990, com criança, fiquei chocada. Falei, mas como que pode criança estar atrás da grade? Eram 4 crianças, 4 Uau. meninos, lá em Bangu. Aí o cara não chega perto, não. É tudo altamente perigoso. Eles são assassinos. Eu falei, eu não acredito. Eu nunca esqueci isso. E está cheio, infelizmente. Então, eles usam esses momentos de inconsciência para injetar ali também essas almas que eles querem que nasça para criar essa confusão toda aqui de violência, né, de droga. Então, todas as drogas, né, são controladas pelas sombras. Todas as drogas são controladas. Registrem, gente, isso no coração de vocês, registrem isso na consciência de luz, registrem isso. Esses jogos violentos que prendem ali as pessoas, que elas ficam ali, também são controlados, né? Essas músicas foram implantadas aqui por eles, para que cause esse tipo de êxtase, né? Vamos dizer assim, e as pessoas se percam nesses procedimentos que eu acabei de contar para você. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, muita responsabilidade para que essas crianças sejam mais bem orientadas, sejam mais bem acolhidas e amparadas por aqueles que são seus pais, sua família, para que eles possam ter a chance, pelo menos, de fazer aquilo que eles vieram fazer, né? E isso não quero dizer aqui porque é pessoa pobre, não, gente. Está em todos os níveis, em todas as classes, né? Todas as classes, Todas as não tem classes. Então, distinção, não tem isso, não distinção. tem distinção, né? Eu estou colocando para vocês um caso esporádico que é o que eu sei. Mas, assim, a gente lida com pessoas que vêm nos buscar todos os dias, né? Pessoas com 60 anos, 70 anos que se drogam, né? Mas, meu Deus, por quê? Porque a minha vida foi muito... Quem não tem problema? Já pensou se cada problema que a gente tem, a gente for buscar droga?
né? Então, as pessoas têm que ter mais força, mais coragem, mais propósito. E está faltando isso. Então, a gente quer terceirizar o nosso trabalho de autoconhecimento, pagando a ele, pagando a ela, buscando a ele, fazendo curso disso, curso daquilo, não coloca nada em prática, e a gente mesmo não olha para a gente, sabe? Quando você fala assim, você medita? Ah, não tenho tempo, não consigo, não tenho paciência. Né? Então, como é que você entra em contato com você? Em que momento que você faz isso? Olha, gente, a E você se meditação, escuta. até os médicos já estão recomendando, né? A meditação. Porque ela já foi comprovadamente, cientificamente comprovado o benefício da meditação. Existem milhares de técnicas, não tem por que as pessoas não encararem uma, pelo menos tentar olhar para dentro de si. Se você não quer meditar, escolhe um momento do dia, de preferência à noite, senta, respira, entra em contato com você, né, com essa energia maravilhosa que está aqui dentro, esse Deus que você é, e volta lá para a sua manhã. Desde o momento que você acordou, vai revendo o seu dia. Chama-se introspecção. Isso é um exercício maravilhoso. É um exercício, assim, que é um presente para todos nós. Cada dia que você fizer isso, você vai observar melhor, memorizar mais, visualizar melhor, sentir melhor, discernir melhor. E você está em contato com você. Você está meditando. Né? Então, a gente tem que descobrir um meio da gente olhar para dentro de nós e buscar aqui as respostas que a gente precisa. E não só contar com essa resposta vinda de fora. Não é? É um condicionamento, né, que foi Isso. criado. O E aí terapeuta o que está aí para te acontece? ajudar, né? Você faz o O quê? desafio de silenciar é muito grande para quem ainda não começou. Eu tenho passado muito assim, sabe, a questão de a respiração. Prende, faz uma apneia ao ar livre para conseguir baixar a frequência cerebral e essa tagarelice, porque enquanto a gente está ali falando, a gente pergunta, a gente responde, a gente pergunta, a gente responde, acabou o dia e você está exausto, mas você está exausto de tanto que você falou. Mesmo que você não tenha se comunicado com alguém, você está ali, mexendo na telinha, você está falando com aquela pessoa. Você está julgando, você está isso, você está aquilo. Isso enlouquece qualquer um. E você está, Eu queria... assim, você está no automático? Está andando na rua, está dirigindo? Está no automático. Você está com a mente livre e solta, né? Então, faça um exercício da gratidão. Faça um Ho'oponopono, gente. É uma coisa maravilhosa. Sinto muito, Maravilhosa. Eu tenho né? eu Quais tenho são as gostado... 4 frases? Sinto muito, por favor, me perdoe, né? Te amo e sou grato. Gente, você não quer fazer os 3, os 4? Fazer eu sou grato, gratidão, gratidão. Às vezes eu fico repetindo isso. Isso vai realmente te ajudando a entrar nessa energia maravilhosa. Porque nós, humanos da Terra, ainda não sabemos o que é o amor verdadeiro. Mas os primeiros passos para esse sentimento brotar de novo dentro de nós, porque somos seres cósmicos, estelares, e conhecemos isso profundamente, nessa centelha divina que habita aqui, nós, na verdade, temos que praticar a gratidão. É o começo. diariamente. E se você não consegue ainda, repete, faça disso um mantra. Que isso vai te ajudar muito. Porque vai criando um campo, vai limpando esse bolsão que ela falou, de forma a pensamento, de coisa que você vai acumulando aqui num dia, imagina 2 dias, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. Olha a quantidade de lixo que a gente acumula. E assim, se você tem uma idade a mais e está acessando essa live e fala, nossa, eu não tenho jeito mesmo, eu isso, eu aquilo. Quanto mais profundo tiver a dor, quanto mais, olha, maior será a ajuda. Gente, a gente nunca teve tanta ajuda vinda do alto como está agora. É verdade. É lindo de viver esse momento. É tão divino, tão... gratificante. Ai, meu Deus, é tudo de bom, é tudo de bom. É verdade. Então, assim, eu gostaria de abrir para algumas perguntas.
de quem está participando, que tem jovem em casa e que, à medida que foi ouvindo a gente, foi entrando aí em questionamentos, porque é necessário. Se a gente não questiona, a gente não sai do lugar. Então, a gente está aqui à disposição para responder Eu só queria os desafios. complementar a história do aprisionamento dos corpos. Então, nesses momentos em que os jovens ou as pessoas estão muito abertas a essas frequências que eles criam de propósito para que a gente seja presa fácil, né? É como se fosse assim a... Como é que eles fazem para pegar os bichinhos? Eles não põem uma isca, uma armadilha? Então, essas são as armadilhas. Então, as pessoas vão para essa armadilha. Se você não tem consciência, não tem proteção, enfim, você está muito ali envolvido com aquilo, eles pegam, no momento em que você está meio... O que eles fazem? Eles vão lá, colocam algum tipo de coisa em você, no seu corpo etérico, no seu corpo mental. De noite, quando você vai dormir, você ainda está naquele processo, mas já está ligado a eles, já está rastreado por eles. Eles vêm, você já está desdobrando, porque o sono já provoca um desdobramento natural em todo ser humano, né? Até nos bichinhos. Aí, nessa hora, eles vão lá e capturam um corpo seu. Então, geralmente é o mental inferior. Geralmente. E aí, esse corpo, eles encapsulam eles nos laboratórios, né? E ele fica ligado ao seu emocional. E eles lá é que fazem e que dão os comandos que eles querem. E aí as pessoas ficam aqui meio que hipnotizadas. E se eles derem um comando, sai e mata 500 ali, ele sai e mata, ele não sabe nem porquê. Sai e pula pela janela, ele vai e pula pela janela. E aí a gente está vendo e perdendo muita gente, muitos jovens, crianças mesmo. Né? A gente teve, no último ano que a gente fez o trabalho mensal, uma senhora com uma criança de 4 anos, né, Valéria? Que tinha tentado se matar. Você acredita numa coisa dessa? Uma A criança de criança foi 4 pegar no anos. banheiro, sabe o cintinho da bermuda? Ele tentando se enforcar. 4 anos. Então, essas almas nem sempre ficam muito felizes. Elas se preparam para vir, mas quando elas chegam aqui, que elas entram nessa densidade que é o planeta Terra ainda, aquilo impacta tanto nessas almas sensíveis que realmente elas se sentem peixe fora d'água e elas têm vontade de abortar o processo. Então, isso já colabora. Se a família não colabora para que ela seja bem acolhida, bem amparada, bem amada, bem assistida, isso só vai aumentando. Então, esse é o processo. Então, a partir daqui, a gente está pronto para perguntas e respostas. Não sei se teve aqui. Gente, eu estou despreparada para usar esse negócio de novo. Se alguém escreveu, porque faz muito tempo que eu não faço live. Só quero agradecer a vocês por trazer de forma simples um processo tão complexo. Sim, querida. Gratidão a vocês por estarem aqui com a gente. Bom, gente, não estou mais sabendo mexer nisso aqui. Depois nós vamos postar no canal do YouTube, do IBV, essa live, tá? E no site do IBV também. Quem quiser assistir depois ou compartilhar, né? Porque tem muita gente que não tem Instagram. Sim. Ah, tá. Olha só, uma pergunta aqui. Pediram para falar das crianças pequenas e desenho animado. Olha, os desenhos animados que são feitos e preparados para crianças pequenas, que têm ensinamentos, por exemplo. Eu tenho netos pequenos, né? Então, eu vejo que tem muitos desenhos que são realmente feitos para estimular, aprender, estimular a escovar o dentinho, a saber que tem que tomar banho, que tem que deixar de usar a fraldinha. Então, para cada idade, tem o desenho adequado. Mas tem alguns que não são tão adequados, que cabe aos pais ter esse discernimento e falar, olha, esse aqui não está muito ainda, não está bom, ou que está ensinando, ou que está propondo, não está de acordo. Como que uma criança dessa idade vai ter esse discernimento? Você mostra, é colorido, é bonitinho, aquilo atrai, né?
Geralmente tem musiquinha aqui. Então, o pai e a mãe é que tem que realmente, ou quem cuida, né? Ter esse discernimento. É. E não dá liberdade para as Eu, crianças abrirem YouTube e internet e acessar o que quiser. Isso tem que haver, precisa ter consciência que não pode, não deve, sabe? Por próprio bem daquela criança, daquele jovem, daquele futuro adulto. Não pode. uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Eu proibia determinados canais, Globo, SBT e Record, mas eu também selecionava os desenhos. Então, por exemplo, Pica-Pau, tinha um horror a Pica-Pau, porque ele não... A índole dele, ele é péssimo, ele faz coisas horríveis e ainda acha graça. Então, é um incentivo para as crianças, tipo, achar que bater com uma frigideira na cabeça de alguém é ok. Não é ok. Né? Tom e Jerry, eu acho que eu também não curtia. Bom, gente, se eu for começar a falar que é uma lista enorme, Mas eu fui agora bem dura, porque a minha filha ficou no Backyard, mudo até os tem 5 anos de idade. A televisão. Pocoyo, tem umas aí que são bem... Bom, é tudo de acordo com a idade, né? Porque eles vão também mudando, vão crescendo um pouquinho e já não querem mais aquilo, né? Então, isso vai de acordo Agora com com a a idade. internet eu não sei o que é ter criança pequena. Pois Não é. imagino. Mais umas perguntinhas aqui. Algumas dicas práticas para atrair nossos adolescentes para a luz. Primeiro, eu acho que Restringir o tempo de celular. a família, pelo menos que seja pai e mãe, ou mãe e pai, ou só mãe, ou só pai que cuide, né? Você tem que ter essa união, agregar esse núcleo. Um fazer parte da vida do outro de verdade. Criar hábitos saudáveis, de sentar para ver filmes saudáveis. Tem muitos filmes agora que despertam muito para a espiritualidade, isso é muito bom. Ler um bom livro em conjunto, discutir o que está lendo, criar um momento de meditar, de orar. Não precisa ter religião, gente. Eu não prego religião nem aterume. Minha religião é o amor, é o bem. Então, eu tenho que tentar fazer com que essas crianças se sintam atraídas por aquele momento de meditação. Eu acho que as escolas deviam colocar no seu currículo a meditação desde bebê, porque isso é hábito, né? A meditação, o yoga, enfim, terapias e técnicas que agregam, que fazem com que as pessoas silenciem, fiquem ali agregadas, unidas por uma energia boa. Então, a oração, o culto no lar que os espíritas fazem, né? Enfim, uma leitura saudável, onde haja a liberdade deles estarem ali conversando. Olha, o que você acha desse parágrafo? O que isso te diz e tal? Isso é muito importante. E controlar. Arte, né? Isso, arte, pintar, Arte, desenhar, isso, música. dançar, né? Vamos dançar, enfim, vamos criar, brincar, enquanto tiver que brincar. E na medida em que vai crescendo, trazer ele para a nossa realidade, mas com responsabilidade, a liberdade com responsabilidade. Né? Controlar Aqui a gente tem um celular. comentário Fala. de uma professora Waldorf, que ela fala o seguinte: Débora, as crianças até 3 anos precisam andar 10 quilômetros brincando, então não sobra muito tempo para a TV. Outra dúvida, eu tenho uma dúvida. Quando a Yara fala sobre eles e aprisionamento das almas, isso tem relação com obsessores ou vai além disso? Vai muito além. Os obsessores geralmente são aqueles que eles usam para chegar mais perto de nós. São almas que iguais a nós, que desencarnaram, né? E que vibram nessa energia mais densa, né? E que são escravos deles. E que eles usam. Alguns têm algum conhecimento, alguma técnica, mas um ser de escola não vai perder tempo comigo, com você. Ele vai botar esses para ficarem perto de nós, né? Para nos observar, coloca implante, monitora, vê o que eu penso, o que eu faço, como é que eu ajo. Nós somos monitorados todo o tempo. E Gente, é uma tecnologia. isso é uma Tá assim, ó. Mas os seres da luz também têm. Então, quando a gente fala nesses seres que a gente não gosta muito de ficar repetindo, não, mas são os magos, os reptilianos, os draconianos, são seres que estão aí há muito tempo, até antes de nós, e que se consideram os donos do mundo.
os donos do poder, eles que têm que comandar todos nós, eles nos consideram gado. Gado solto no pasto, que é a terra. Então, eles não têm, assim, um corpo emocional aflorado como nós, mas, por outro lado, tem um corpo racional extremamente desperto, e nós não. Nós somos facilmente conduzidos por tudo isso exatamente porque nós nos permitimos levar muito mais pelas emoções e muito menos pelo racional. E nós só vamos iluminar e ascensionar quando esses corpos estiverem aqui, ó, caminhando assim, ó. Sabe? Quando eu usar o meu racional e o meu emocional. Então, o equilíbrio desses corpos é que nos leva a esse processo de iluminação e de ascensão. Portanto, está na hora da gente aprender que nós temos 2 corpos mentais para um corpo emocional. Por que só esse que impera? Nós somos emoção pura. E isso nos leva, nos conduz facilmente nesse longo pasto que eles nos colocam aqui. Então, esses seres têm tecnologia violenta. Os seres da luz têm tecnologia igual e muito mais avançada. E eles estão atentos a tudo, né? E é por causa disso que nós estamos aqui, podendo falar sobre isso. Não é? Porque nós estamos trabalhando com Exato. desimplantações, com limpeza pesada, de tudo isso que está aí, que a gente está falando. E a gente E é triste de ver uma criança, um jovem... Oi, amada. A gente não está falando porque ouviu falar, né? Não, a gente está falando porque a gente vive isso. Eu já vivi isso dentro da minha própria casa e foi chocante. Então, assim, eu falei isso para ela, não é porque você é minha filha, porque foi criada no mato desde até os 9 anos de idade, natural, tudo legal, que está imune, né? A uma violência, um ataque, a uma situação como essa. Pelo contrário, eles atingiram ela para me tirar do circuito. Então, assim, quando aconteceu uma situação desagradável, eu fiquei assim, na mesma hora eu tive a certeza, eu olhei para a situação e falei, foi para me atingir. Porque como não conseguem me pegar da forma como eles achavam que seria, passa por outros lados. Então, assim, os pais têm que estar se buscando também. É lógico. Mas para poder ter esse ancoramento espiritual. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que essas almas são muito mais esclarecidas, evoluídas do que nós. Nós aqui. Exatamente porque o são, elas é que são realmente o foco deles. Sabe quando eles conseguem levar uma? É um prêmio. É um prêmio. É uma guerra entre bem e mal, luz e sombra. Que, na verdade, tudo é ilusão, né? Todos aqueles que hoje estão lá do lado que se diz sombra, são iguais a nós. Né? Tem o seu momento. E uma hora vão vibrar no outro lado, já vibraram e vão voltar a vibrar. Isso faz parte do nosso aprendizado, do planeta que nós escolhemos viver, que é um planeta de dualidade. Essa dualidade está deixando de existir exatamente porque nós demos um saltozinho de consciência. E isso vai deixando de ser tão necessário e tão útil. Então, muitos desses seres vão ser expatriados para outros planos. Muitos de nós também, infelizmente, aqueles que não conseguirem se graduar minimamente nessa tomada de consciência. Mas nós estamos aqui, cada vez mais e mais pessoas, mais jovens, mais velhos, tentando nos unirmos nesse processo junto com a luz, para que a gente possa, pelo menos, conduzir essa nova gleba de seres que estão chegando para um mundo um pouco melhor, né? Para que nossos netos, nossos bisnetos, nós, quando voltarmos, né, já não estejamos numa situação de tanta dualidade. Né? Então, assim, atingir você, será que você é tão importante? Agora, Gostei disso. Gostei disso. Ela é. É sim, entendeu? Ela é o futuro. Ela é. Eles, então, vocês jovens são o futuro. Isso. É lógico que atinge. Mas a gente se equivoca nesse pensamento.
Será que, como é que faz? Voltou? Pois então, travou. Eu tô aqui de volta. Quem chama a Yara daí? Quem é que tem o WhatsApp dela? Deixa eu ver, vou falar com ela aqui, ó. Pronto. Olha, eu sei que eu estava com frio, foi me dando um calor. Pois então, agora vocês estão me vendo? Eu estou aqui, eu estou existindo na telinha de vocês, assim? Tá. Deixa eu ver. Bom, então dentro disso tudo que a gente teve essa oportunidade maravilhosa de reestrear a série de lives, queria já agradecer a todos que participaram até aqui. Desse assunto muito sério, muito importante, muito verdadeiro, muito real, e que nós precisamos tomar não só a consciência, mas como uma atitude de mudança. Vou estar abrindo, não sei se eu estou falando sozinha, só eu que estou aqui. Pois então, vai ficar gravada essa live, vai ficar gravada e eu vou estar também me disponibilizando a fazer esse trabalho voluntário. Até a internet, a luz venceu, é isso aí. E esse trabalho de limpeza para o público jovem de forma voluntária. Vou reservar as datas para que a gente possa estar fazendo um trabalho em conjunto nas consciências e desses seres tão especiais que são o nosso futuro. Não sei se ela viu. Obrigada, querida. Obrigada por avisar. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, deixe na live também, que a gente vai respondendo. Tem aqui uma... Esperar mais uns minutinhos, mas caiu. Acho que foi o suficiente. Aqui. Oi, Yara. Eu não sei se foi a sua, se foi a minha, ou se foi muita energia, né? É. Eu não sei se é daqui ou é a sua. Qual que faltou, afinal? A minha continuou on. Eu vi ali o sinalzinho, estava tudo ok. A sua estava ok? Não sei, acho que foi aqui, né? Foi. Bom. Beijo, Valéria. Beijo. O que eu perdi? Oh, já tá... Bom. Aperta, Valéria. Eu estava já agradecendo e trazendo essa importância que também eu me coloco como voluntária para fazer esse trabalho direcionado para os jovens nessas desimplantações, que nós não trabalhamos sozinhos, sem a ajuda deles, superior, nada disso poderia estar acontecendo e nem nós poderíamos estar falando assim com tanta propriedade. Né? Alguém me perguntou se eu atendo em Brasília? Não, eu moro em Florianópolis, mas atendo à distância. E a gente tem experienciado muito isso, né, Yara? Os atendimentos à distância, eles são tão potentes, tão eficazes, quanto presenciais. Como é que está sendo para você esses atendimentos à distância? Sempre existiram também, né? Sempre existiram. Aqui no IPV é o carro-chefe, é o tratamento à distância. Então, não mudou muito, né? Capsimetria também a gente está fazendo à distância, porque muita gente de tudo quanto é lugar do mundo está pedindo, a gente faz, né? Então, está assim, né? E a gente está fazendo, eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda.
Nós fazemos uma vez a cada 15 dias uma live no canal do IBV do YouTube com estudo do livro Os Sete Caminhos para o Alto Amor. Porque a gente chega à conclusão maior e triste que falta para todos nós esse alto amor. A gente olhar para a gente com olhos diferentes. A gente começar a nos perceber de forma diferenciada. Com amor, com gratidão, com compaixão. Então, é um estudo muito bom e que tem ajudado muita gente a entender que está passando aí por esse problema e que precisa realmente. Então, nós devemos fazer quinta-feira agora, mais ou menos nesse mesmo horário, 20 horas, uma live no canal do IBV, continuando o estudo desse livro. Eu convido vocês a participarem, que é muito bom. Agradeço, então, esse momento, a presença de todos, né? E quero também aliviar vocês dizendo que tudo isso que a gente falou é muito sério, mas a gente tem como cuidar, a gente tem como Tem tratar. solução. Tem Exatamente. solução. Tá? As pessoas Graças a precisam Deus. prestar atenção, né, nas pessoas que estão à sua volta, e buscar ajuda efetiva, né? Mas essa ajuda também tem que estar dentro de casa, dentro do conjunto familiar, né? Senão uma coisa não caminha com a outra. Aí a gente vai estar só terceirizando ajuda e aí não adianta, né? Uhum. Então é isso. Nossos jovens Gratidão. precisam dessa ajuda, né? Precisam desse olhar amoroso nosso. E a gente desenvolvendo esse olhar amoroso para nós, Isso. fica Mais fácil. mais fácil Mais fácil. olhar para os nossos jovens e vivenciar o que é esse perdão, essa compreensão, essa escuta. Isso aí. Muito bem. Já Muita tá na hora, gratidão, Pedro? Yara. Acho que já passou dela. Hoje em Então dia, já passou até. tá. Mas parece que o Instagram agora disponibilizou mais tempo, então tudo bem também. Mas, de qualquer forma, No próximo agradeço momento, demais se a sua vocês quiserem participação. respostas, né? Podem mandar para a Terum, podem mandar para nós. Nós Sim, temos o site, tem o canal do sim. IBV, né? Então, podem perguntar, que a gente, Eu na medida coloquei do ali, nosso possível, as dúvidas pode escrever ali no site, a gente vai estar respondendo. abaixo da live, ou enfim, nos canais, a gente está sempre à disposição. Às vezes demora 1, 2 diazinhos, mas a gente tem muito bem. muita solicitação de ajuda, então a gente tem que ir fazendo um pouco de cada vez para atender a todos de forma igual, né? Sim. E são muitas pessoas, muitas pessoas. E quanto mais seres estiverem despertos dentro dessa verdade que nós trouxemos, vai ficando uma egrégora forte de posicionamento. Olha, agora não é o horário. Né? Verdade. Não é mais esse momento. E como a Teru falou no início, é muito importante a gente entender que a gente só tem o agora, né? O hoje, o agora. O passado, a gente não pode alterar, está lá, né? A gente só tem que agradecer e perdoar e aceitar. O presente está aqui, ó, você tem a oportunidade de estar criando tudo diferente, mudar, né? E o futuro, será que a gente vai ter? Será que eu vou estar aqui amanhã? Então vamos viver intensamente o hoje, o agora. Vamos dar tudo de nós, o nosso melhor nesse momento, para nós e para aqueles que chegarem até nós ou que estiverem perto de nós. É hora da gente entender que nós construímos o nosso caminho com o agora, o eterno agora. Assim como o tempo nas outras dimensões é muito diferente do tempo que a gente tem aqui, que entende aqui como tempo, que eu chamo do tempo do não tempo, é essa sensação de passado, presente e futuro. Tem gente que se prende no passado, né, nos momentos, nas lembranças. É bom, até que ponto, né? E se esquece de viver o hoje, né? Só naquela, ou lamentando, ou enaltecendo, mas o que já foi. E achando que tem que hoje, loucamente, construir o amanhã.
500 mil pessoas se foram só aqui no nosso país, segundo eles dizem aí, né? As naves, os templos estão cheios de almas recém-chegadas do mundo físico. O futuro deles foi quando? Né? Então a gente tem que viver hoje intensamente, com muito amor, com muita gratidão, com muita compaixão, com muita alegria, porque Deus é isso, gente. É vida, é amor, é alegria. Né? E Ele está aqui em cada um de nós. Vamos fazer isso por nós, por todos que estão à nossa volta. Não é mesmo? Sorriam. Muito. Isso, a gente está sempre fazendo isso, né, Peru? Até muito falando mesmo. de coisas sérias, a gente procura sorrir. Né? Porque é para quebrar. Porque assim, para a gente isso é sério, claro que é sério, né, tudo isso. Mas é uma gratidão por estar tendo a oportunidade de fazer parte também dessa mudança. E nós somos essas contribuintes conscientes, né? Sim, com certeza. É incrível poder estar auxiliando, estar vivendo esse apoio mútuo também, porque o que eles fazem por nós, por todos nós. Por todos nós. É muito lindo, é muito lindo. Esse final de semana teve a imersão, né? Eu fiz. Foi emocionante, foi choro do começo ao fim. Foi muito especial. Então, a gente só agradece que a graça desce. Isso, é verdade. Obrigada a todos pela presença de vocês. A vocês também. Ó, muitos coraçõezinhos. Isso, muitos coraçõezinhos. Saudades de você, Yara. Saudades aí de estar em Brasília. Apareça, eu amo Brasília. Não canso de repetir. Amo Brasília. Amo Brasília. Apareça. Mas amo Floripa também. Então tá. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. Assistam essa live. Ela é maravilhosa. É uma série de 4 que eu vou estar fazendo. Vão ter mais 3, bem crocantes. E nos vemos em breve. Semana que vem a gente está aí de novo. Obrigada, até. Um beijo para todos. Obrigada. A você, amada, pelo seu tempo, pela sua existência. É um prazer. Até. Sempre.